Muito bom dia, a paz do Senhor esteja com você. Estamos iniciando aqui mais uma semana juntos. Que Deus abençoe tua vida, é uma alegria ter você aqui comigo e que Deus possa ministrar a vontade e o propósito dele sobre a tua vida em nome de Jesus, amém? Então seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário da palavra e da oração. Todos os dias estamos aqui a partir das 6 horas da manhã. O vídeo fica gravado, você pode estar aqui assistindo, participando junto comigo desse momento de devocional, sendo edificado pela palavra logo cedo, para você ter um dia abençoado, amém? Então fica aí meu convite para você que está aí comigo pela primeira vez, que você possa estar me acompanhando aqui todos os dias. Então, hoje nós vamos estar dando sequência à nossa leitura do livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 18. Ontem nós falamos ali a respeito de Paulo, lá em Corinto, tá? E onde Deus disse para ele não ter medo, porque Deus estava guardando a vida dele e que era para ele falar, era para ele justamente pregar o evangelho, não se intimidar pelas perseguições, né? Muitas vezes ele tinha ali impedimentos, muitos homens não queriam que ele pregasse o evangelho, mas Deus disse para ele: eu estou com você, segue em frente, fale, abre a tua boca. E então Paulo justamente fazia aquilo que tinha que ser feito. E aqui no capítulo 18, ainda ali no versículo 18 também, ele encontra com Priscila e Áquila, que era um casal, na verdade, que saiu lá de Roma, da Itália, né, por conta de um decreto que expulsou os judeus, né, lá daquela região. Então ele se encontra com eles, enfim, faz uma amizade. E aqui no capítulo 18... na verdade nós vamos ler hoje no 18, né? Ele conheceu aqui Priscila e Áquila, e no capítulo 18, versículo 18, então nós vamos ler ali a respeito de Paulo quando ele vai para Antioquia. Então diz assim: Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo e depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado então por Priscila e Áquila, que era esse casal que ele acabou conhecendo. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Esse fato de ele ter rapado a cabeça, pode ser que ele tenha feito um voto de Nazireu, ou seja, um voto que ele fez por algum motivo. Agora aqui nós temos um detalhe, que o destino de Paulo era, depois ele vai para Antioquia, mas ele ia para Jerusalém antes, por conta das festas que havia lá da Páscoa. Então ele tinha que chegar até Jerusalém. E eles dizem aqui, os estudiosos, que ele fez esse voto aqui rapando a cabeça para que o cabelo voltasse a crescer até ele chegar em Jerusalém sem cortar. E então quando ele chegasse em Jerusalém ele iria entregar esse voto de certa forma, né? Então os estudiosos têm várias possibilidades para esse voto que Paulo fez. Mas enfim, ele fez algum voto, ele rapou a cabeça por conta disso. E aí, então chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Mais uma vez aqui nós temos o que Paulo fazia, qual que era a estratégia de Paulo para pregar o evangelho. Ele sempre se dirigia a uma cidade e ele procurava a sinagoga onde estavam os judeus daquela cidade. Então todas as cidades onde Paulo ia, ele se direcionava diretamente para uma sinagoga. Por quê? Porque lá ele conhecia os judeus, ele ia pregar para os judeus, e dessa forma ele tinha um maior apoio se ele conseguisse convencer os judeus a respeito de Jesus. Então ele pregava para o judeu se convertia e ajudava ele a evangelizar aquela cidade. Então Paulo ele tinha essa estratégia muito interessante. Então pedindo eles que ficassem mais tempo, não cedeu. Paulo então ele tinha um objetivo, que era ir a Jerusalém por conta da festa da Páscoa. Então ele não ficou justamente com o povo aqui de Éfeso. Mas ele deu uma passada por lá, né? Mas ao partir prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. Então embarcando partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Então ele foi a Antioquia antes, né, na verdade, de Jerusalém. Depois de passar algum tempo em Antioquia, só esclarecendo aqui, nós temos duas Antioquias, tá? Então tem a Antioquia da Pisídia e a Antioquia da Síria. E essa Antioquia aqui é a Antioquia da Síria, diferente daquela da Pisídia que a gente falou alguns capítulos atrás, né?
Então, depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, aparece aqui então pela primeira vez Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Então, lembra que Paulo já tinha saído de Éfeso, né? Ele saiu de Éfeso e ficou lá Priscila e Áquila. Aquele casal ficou em Éfeso e Paulo partiu de Éfeso para outras cidades. Porém, chegou em Éfeso esse Apolo aqui. E aí diz assim que ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão. Olha só o que a Bíblia diz aqui, com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Por que aqui há esse relato de que ele conhecia as Escrituras e ele falava das Escrituras com exatidão, porém ele conhecia só até o batismo de João? Porque ele conhecia as Escrituras a respeito do Cristo e ele pregava com exatidão aquilo que estava nas Escrituras, com sabedoria. E os estudiosos falam que ele tinha muita eloquência no falar, assim como o apóstolo Paulo tinha também. Então Apolo falava muito bem e convencia as pessoas com seus argumentos. Porém ele era limitado no conhecimento que ele tinha a respeito de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus, ele sabia quem era Jesus, ele tinha se rendido, mas ele ainda não tinha noção exata de quem era Jesus, da grandeza, do poder de Jesus. Então o que ele conhecia era até o batismo de João, ou seja, o que ele conhecia era até aquilo que os próprios discípulos ali de João conheciam, aqueles que foram batizados por João, porque eles não tinham visto o Cristo, andado com o Cristo ainda, né? Então o conhecimento dele a respeito de Jesus era muito limitado. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Aí quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. E aí eles falaram a respeito de Jesus, quem era Jesus, como tudo tinha acontecido realmente, e então Apolo pôde conhecer ali a Jesus verdadeiramente, no poder que Jesus tinha, né? Então aquela limitação que ele tinha ali foi suprida por conta daquilo que Priscila e Áquila falaram para ele. E querendo ele ir para Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público. Ele era um outro Paulo, na verdade, né? Provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Então ele tinha o conhecimento das Escrituras, mas faltava ainda o conhecimento a respeito de Jesus, de quem era Jesus, do poder de Jesus. E aí com Priscila e Áquila falando para ele a respeito de Jesus, então ele debatia aqui vigorosamente, a Bíblia diz aqui, né? Ele refutava vigorosamente os judeus, ou seja, os judeus não tinham mais argumentos para contrariar aquilo que ele estava falando, porque os argumentos dele eram muito mais fortes do que os próprios judeus. E ele provava isso pelas Escrituras, de que Jesus era o Cristo. Então, aqui surge esse Apolo aqui, e ele fez tantas coisas aqui, né? E justamente alguns textos ali dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, porque comparando, né, como se eles fossem semelhantes, né, Paulo e Apolo, mas na verdade aqui o trabalho de Paulo e o trabalho de Apolo foram tão grandes que, né, movimentaram as coisas ali naquelas regiões onde eles estavam. Então, que nós possamos realmente absorver esse conhecimento a respeito de Jesus, assim como ele recebeu aqui esse conhecimento a respeito de quem era Jesus, do poder de Jesus, que nós não sejamos limitados no nosso conhecimento a respeito da pessoa de Jesus Cristo, mas que nós possamos buscar cada dia mais conhecer quem Ele é verdadeiramente. Amém? Graças a Deus. Vamos orar nesse momento, vamos agradecer ao Senhor pela sua graça, bondade, e que esse dia, essa segunda-feira, possa ser uma segunda-feira poderosa, de bênçãos e de vitória na tua vida, em nome de Jesus. Se você pode, feche teus olhos e oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, nesse dia tão maravilhoso, nessa manhã de segunda-feira. Obrigado porque a tua graça está sobre a nossa vida, o teu amor tem inundado os nossos corações. A tua misericórdia ela tem sido demonstrada a cada dia, Pai. Obrigado, Senhor, pelos livramentos, ó Deus. Obrigado pelo final de semana que passou.
E agora eu quero pedir sobre a semana de cada um aqui, Deus, que tu venha abençoar, fortalecer, dar força ao que está cansado, Senhor. Ousadia, Pai, para aquele que tem medo ou muitas vezes não tem coragem para tomar as decisões, Pai. Dá ousadia agora, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós repreendemos tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Toda a obra das trevas, ó Pai. Toda a artimanha de Satanás seja desfeita agora, no nome de Jesus. Que haja libertação, cura e restauração, Senhor, na vida de cada um aqui, Pai. Deus amado, que Tu possa guardar a família, o lar, os negócios. Pai amado, em todas as áreas, Senhor, os nossos sentimentos e emoções, que nós possamos estar, Senhor, guardados e protegidos sobre a Tua poderosa mão, Pai. Que nós possamos realmente viver o Teu propósito a cada dia. E que nós possamos conhecer a Ti, Jesus, como Tu realmente é. Não só de ouvir falar, mas realmente de experimentar a Tua presença na nossa vida. Por isso, Pai amado, que Tu possa estar manifestando Teu poder sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai. Essa é a minha oração nessa manhã. Eu Te agradeço. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe tua vida. Que você possa ter uma ótima segunda-feira na presença do Senhor. Se você não se inscreveu no canal aqui, já se inscreve agora mesmo. Tá? Ativa o sininho das notificações. E deixe seu comentário aqui embaixo também, que eu gosto de ver o comentário de vocês aqui, tá bom? E amanhã temos o nosso encontro novamente. Outra coisa, se você quer fazer parte do meu grupo de devocionais, eu posto o link todos os dias lá. Fica bem mais fácil para você se encontrar, né? Então é só clicar aqui embaixo e entrar para o grupo do WhatsApp. E amanhã estaremos aqui, eu espero você. Um grande abraço, que Deus abençoe.